Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta sexta-feira, 17 de abril. Ontem, o Ibovespa se descolou do exterior e fechou em queda de 1,3%, abaixo dos 78 mil pontos. Já o índice americano S&P 500 subiu 0,6%. Ontem, nos Estados Unidos, os novos pedidos de seguro-desemprego surpreenderam favoravelmente, somando 5 milhões e 200 mil na semana encerrada em 10 de abril. O número veio abaixo da expectativa do mercado e representa uma desaceleração em relação à semana anterior. Ainda que a forte elevação observada nesse indicador nas últimas semanas confirme a contração que a economia americana vem apresentando por conta da crise do coronavírus, sua desaceleração corrobora a visão de que o pior momento pode estar ficando para trás. E as bolsas internacionais abrem em alta nesta manhã, depois que a Casa Branca ontem à noite anunciou os primeiros passos para a reabertura da economia, ainda que dependente da diminuição da velocidade do contágio. O futuro do S&P 500 negociava agora há pouco a mais de 3%. E nesta madrugada foi divulgado o desempenho da economia da China no primeiro trimestre. Marcado pela paralisação da economia diante do coronavírus, o PIB chinês teve uma queda de 6,8%. A previsão do mercado era de baixa em torno de 6% no período. A decepção ficou por conta dos números do varejo. A boa notícia é que, apesar do resultado negativo nos 3 primeiros meses, foi possível verificar uma relativa melhora no mês de março com a desaceleração da queda do setor industrial, que retraiu 1,1% contra uma expectativa de queda de 7,5%. Aqui no Brasil, ontem foi anunciada a troca no comando do Ministério da Saúde. Sai Luiz Henrique Mandetta e entra Nelson Taixe. Taixe é médico oncologista formado pela UERJ e assumiu sem indicar mudanças imediatas na condução da pasta, afirmando que pretende analisar o que está sendo feito quanto à crise da saúde no seu e em outros ministérios, antes de propor alterações. Está agendada para hoje no Senado a votação do chamado Orçamento de Guerra. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada em primeiro turno pelos senadores e, se aprovada em segundo turno, retornará à Câmara dos Deputados. Entre as mudanças previstas pela PEC está a atuação do Banco Central no mercado secundário de dívida. Isso deveria permitir à autoridade monetária dar mais estabilidade aos preços de títulos públicos e privados, que vem sofrendo distorções durante a crise por falta de liquidez. O relator da proposta acrescentou no texto condições mais detalhadas para a ação do Banco Central nessas operações. No mercado privado, por exemplo, apenas ativos com boa classificação de crédito seriam elegíveis para a compra ou venda. Estamos monitorando também as movimentações das autoridades brasileiras para estabelecer as condições para um cenário de recuperação após a crise. No governo federal, os Ministérios da Economia e da Infraestrutura negociam um plano de investimentos com foco em obras públicas que pode chegar a 30 bilhões de reais. Seguimos acompanhando também as novidades relacionadas ao combate do coronavírus. O governo já anunciou o avanço na busca por um remédio eficaz contra a doença. Agora, um estudo feito por profissionais de diversas universidades e institutos de pesquisa aponta que o índice de isolamento nas cidades brasileiras está dentro do necessário para frear a expansão da doença. Na quinta-feira, o Ibovespa caiu 1,29% e fechou aos 77.812 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,26. A equipe de macroeconomia do Safra reduziu mais uma vez a projeção de inflação para este ano. Segundo nossos especialistas, o avanço dos preços medidos pelo IPCA este ano deve ficar em 1,9%. A previsão anterior era uma alta de 2,1%. Isso significa que a inflação oficial do país deve encerrar 2020 abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. O corte em nossa projeção foi motivado pelo alívio nos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras. A estatal diminuiu na quarta-feira o litro da gasolina em 8% e do diesel em 6%. Com a baixa na cotação do barril do petróleo, a gasolina vendida nas refinarias já ficou quase 50% mais barata desde o início do ano. E segundo dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, parte dessa queda vem aparecendo gradualmente nas bombas. E daqui a pouco, teremos uma conversa ao vivo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O ministro vai comentar sobre os desafios que a crise do coronavírus coloca ao judiciário, as possíveis consequências e as perspectivas para o país. Acompanhe a entrevista a partir das 11 horas no link que deixamos no YouTube. Estes foram os principais destaques do dia. Tenham um bom dia, bons negócios e até segunda-feira.